Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui, mais uma aula nossa do Beleza é Ter Saúde, do Terapeutas da Beleza. E hoje eu vou falar de um tema que muita gente gosta, que é como melhorar o nosso lifting facial, como deixar o rosto mais em pezinho, né? Porque a gente sabe que existem vários aparelhos, vários recursos, várias tecnologias, várias técnicas invasivas e não invasivas, naturais e não naturais, e eu vou trazer para você algo que é possível nós realizarmos e termos resultado usando exclusivamente as nossas mãos. Eu sou Cíntia Nathalie, sou fisioterapeuta integrativa e eu tô aqui para mostrar que é possível nós cuidarmos da nossa saúde estética de uma forma mais integrativa, com mais saúde, com mais cuidado, com mais gentileza, menos agressão, menos mutilação, menos sofrimento. Mas, obviamente, que a gente precisa entender que isso é um processo, né? Então, se você acredita que você não tem paciência para fazer, você não acha que não tem tempo, porque não ter tempo é relativo, tá? Não ter tempo é uma questão de prioridade. Então, se você não se prioriza, eu não vou mudar isso em você aqui numa aula. Então, não é para esse tipo de pessoa. E também não é para o tipo de profissional que não vê como estratégico utilizar as mãos nos atendimentos. Às vezes são pessoas que preferem os aparelhos, os recursos, os injetáveis e tá tudo bem, nada contra, trabalho com isso também, mas eu sempre valorizo as técnicas manuais associadas aos recursos tecnológicos e tudo que a gente tem para usar a nosso favor, desde que cuide da nossa saúde também, certo? Então hoje a aula vai ser um pouquinho mais prática, porque tanto as pessoas que trabalham com a estética e com a saúde estética, quanto as pessoas que querem cuidar de si mesmas dentro de casa, vão poder aproveitar essa aula. Então, hoje eu vou direcionar a aula para a região dos olhos, que é uma região que muita gente acaba reclamando ao longo do tempo. Então, pálpebra que fica mais flácida, olhinho mais caído, as ruguinhas, as marquinhas. Então, modéstia à parte, muita gente pergunta se eu uso Botox. E não uso Botox, tá? Não utilizo Botox, é um recurso que eu não utilizo, não tenho nada contra. Pode ser que em algum momento da minha vida eu queira utilizar, mas sou fisioterapeuta, tenho uma avaliação interna, uma questão interna minha com relação a como eu enxergo a musculatura e o corpo humano, e eu acho mais saudável manter o corpo realizando as funções naturais dele. Então, se o músculo é feito para se movimentar, eu vou entregar movimento para ele. Mas eu preciso ter a consciência de que eu tenho que ter disposição para isso, né? Eu vou dedicar um tempinho, eu vou criar esse hábito na minha vida, essa rotina. Então eu sempre faço esse comparativo. Se eu quero um bumbum empinadinho, eu tenho que ir para academia. Se eu quero um rosto levantadinho, eu preciso também fazer exercícios faciais. Afinal, nosso rosto ele é constituído por músculos e muitos músculos, e cada músculo tem a sua função, tem a sua estrutura. Então a gente ouve muito as pessoas falando que no envelhecimento a gente tem uma perda de estrutura. A gente ouve muito falando dos jaws, do bigode chinês, de uma queda, né? Então isso acontece de fato. Nós temos uma perda de sustentação, porém o principal motivo dessa perda de sustentação é a falta de estímulo. Tá? Então vamos supor que nós estamos envelhecendo, mas estamos na academia. Uma pessoa que treina, que faz academia, e faz academia mesmo, tá? Faz exercícios, não só musculação, né, em aparelhos, mas um funcional, ou até o pilates, não importa, mas faz um treinamento com acompanhamento e o objetivo de manter tônus, manter massa magra. Não é você ficar super forte, se quiser ok, mas é você manter a massa magra, manter tônus, você ter um corpo que você olha e você fala, olha, tá tudo em pezinho, tá tudo no lugar. A pessoa treina para isso e o rosto não é diferente. Então, nós temos algumas perdas de estrutura que sim, elas acontecem ao longo dos anos, porém, a gente pode reduzir consideravelmente a queda desse rosto por meio dos exercícios.
E, de forma muito prática, eu vou mostrar alguns exercícios que nós podemos fazer e massagens que nós podemos fazer, seja no nosso paciente, seja em nós mesmos. E eu uso esse recurso em mim. Então, é muito importante a gente entender que cada parte do nosso corpo ela tem uma função. E quando a gente não entrega essa função, aquela parte ela começa a não ter uso. Então, ela entra em desuso, ela não usa o máximo de potencial que ela tem, ela enfraquece, certo? Então, para que a gente tenha um rosto mais sustentadinho, os exercícios vão ajudar os músculos a ter uma estrutura melhor, a gente consegue ter uma leve hipertrofia, né? Então, do mesmo jeito que os músculos do corpo podem crescer e se moldar, o do rosto também. A gente tem a questão dos ligamentos, então, se esse músculo começa a ficar flácido, porque a gente tem uma flacidez, que é uma flacidez da pele cutânea, né? Tissular, mas a gente também tem flacidez muscular. E muita gente tem flacidez muscular no rosto. E é por isso que muitas vezes alguns aparelhos caríssimos e tratamentos caríssimos não geram resultados. Por quê? Porque alguns aparelhos são direcionados para uma flacidez tissular e não muscular. E quando o profissional não tem conhecimento para avaliar a diferença entre esses dois tipos de flacidez, ele acaba usando um recurso que não é o ideal, que não vai gerar o melhor resultado. Então a gente precisa fazer um preparo do nosso ambiente biológico, então vale dizer, é importante tudo que a gente já sabe, comer bem, dormir bem, se exercitar, beber água, tudo isso são fatores importantes para que a nossa pele, o nosso corpo esteja ok. Começa daí, tá? Primeiro aspecto. Segundo ponto, que é uma dica importante, as pessoas que têm, às vezes, problemas no pescoço, na cervical, tem bruxismo, tem questões odontológicas, tudo isso pode afetar a nossa estética facial e até capilar. Olha só, porque o corpo ele precisa circular. A gente tem todo um sistema linfático circulatório e o que leva nutrientes para cada parte do nosso corpo, para cada tecido, é o sangue. Se esse sangue não flui, né, o livre fluxo sanguíneo, esse livre fluxo ele precisa acontecer. Então, se eu tenho alguns bloqueios, se eu tenho alguma coisa que não está encaixada, se eu tenho alguma coisa que não está como deveria, se a biomecânica está desorganizada, isso tudo pode afetar a qualidade desse transporte do sangue, dessa circulação. E quando eu não tenho circulação, eu não tenho nutrientes, eu não tenho oxigênio, e onde eu não tenho nutriente e não tenho oxigênio, eu não tenho saúde. Certo? Então é muito importante que nós possamos entender que a beleza, ela é uma porta de entrada para que a gente perceba se existem outras disfunções que podem ser até mais graves e sérias, ao invés de querer só mascarar o problema, certo? Então, hoje eu vou focar a nossa aula numa questão mais prática para vocês aprenderem algumas técnicas, mas acho muito importante vocês terem essas informações, que além do músculo, além da estrutura facial, nós temos nervos, nós temos circulação. Então, se eu tenho problema na cervical, eu posso ter uma questão de que a informação, o nervo não vai mandar a informação correta para o meu músculo. Então, se eu tenho a questão dos dentes que eu falei, eu tenho um dente que caiu e eu não fui ver, não fui fazer implante, não fui resolver. Mesma coisa, a mordida muda. Então, às vezes você percebe que um lado do seu rosto e o outro, eles são assimétricos. O que é essa assimetria? Às vezes, vamos supor que eu treino mais o braço direito do que o braço esquerdo. Concorda que o braço direito vai ficar muito mais forte do que o esquerdo? Por quê? Porque o músculo vai crescer, o outro não. No rosto não é diferente. Se eu mastigo sempre do lado direito e nunca do lado esquerdo, muita gente não tem um dentinho lá, acaba não mastigando daquele lado. Muita gente às vezes tem uma dorzinha, não vai ver, para não doer, morde do outro lado. Eu não tenho assimetria de movimentos. Entende? E se eu não tenho simetria de movimento, eu vou ter assimetria
no meu rosto, tá? Então, é muito importante que a gente preste atenção nessas rotinas do dia a dia. Então, tanto para nós quanto para o nosso paciente. Então, eu vou perguntar essas coisas para ele para saber, falar, vamos entender por que que tem essas questões? Porque aí você pode harmonizar usando, né, os preenchedores, ou você pode harmonizar por meio de exercício. Tá? Então, se por acaso você viu um paciente, você viu uma desarmonia entre um lado e o outro, uma assimetria, e esse paciente não tem vontade de fazer um preenchimento, você pode orientar os exercícios. E é importante saber como fazer, o quanto fazer, né? Tudo certinho para não piorar o quadro e fazer tudo de maneira leve, estratégica para ter resultado, certo? Então, hoje eu vou focar na região dos olhos. Então, uma coisa que a gente sabe que acontece bastante é que essa região da pálpebra ela vai ficando um pouco mais flácida. Então, a gente vai trabalhar primeiro bem suavemente, tá? Você pode usar os dois dedinhos, indicador e médio, ou você pode usar o anelar e médio, tá? Vai de você. Eu gosto de usar esses dois, anelar e médio, porque tem menos força. Então, você vai chegar aqui no ponto médio das sobrancelhas, vai passar por cima das sobrancelhas e vai trazer aqui para o alto, ó. Até chegar no cabelo. Vem de novo. Não aperta muito. Só estica. Sente a pele suave, tá? Se você tem a pele muito seca, você pode pegar um pouquinho de creme, passar na mão, sem exagero, porque se deslizar muito você não vai ter como segurar a pele, tá? Então, quem tem a pele um pouquinho mais oleosa, o próprio óleo do rosto já vai fazer esse deslizamento, traz para cima, tá? Você vai fazer esse movimento por 10 vezes. Lento, suave, e percebe que esse movimento, lembra o 11 que a gente marca aqui, a gente tem o corrugador, um músculo que fecha aqui, né? Então, quando a gente faz esse movimento, além de soltar essas ruguinhas, a gente também está relaxando esse músculo. A gente está relaxando esse músculo. E a gente está vindo aqui para a região próxima às têmporas, que também guardam muita atenção. Então, além da beleza, a gente vai trazer relaxamento. Esse ponto é um ponto importante na acupuntura que tranquiliza. É o Yitang. Então, o Yitang, ele traz tranquilidade, ele melhora a qualidade do sono, ele reduz a ansiedade. Olha como é gostoso. E aí você vai respirando, você vai fazendo, e aqui você já está aumentando a circulação. Você vai perceber que talvez fique um pouquinho mais vermelho e tá tudo bem, porque é o sangue chegando. Depois nós vamos fazer um movimento que vai vir aqui por dentro do narizinho e vem aqui para fora e volta lá para cima, tá? Então vem aqui, ó, sobe por baixo da sobrancelha, percebe? E termina lá em cima de novo. Vem aqui, passa por debaixo das sobrancelhas e sobe de novo. Vai lá, passa por debaixo das sobrancelhas, sobe de novo. Mais uma vez, mesma coisa, você vai fazer esse movimento por pelo menos 10 vezes, tá? Depois, a gente vai fazer esse movimento por baixo dos olhos. Então, chega aqui perto do nariz, puxa e termina lá em cima. Chega aqui perto do nariz, puxa e leva lá para cima. Mais uma vez, puxa e leva lá para cima. Essa é a Shakira, gente. E leva lá para cima. E olha que você vai começar a já perceber os seus olhos, sua pele, os músculos já ficando mais relaxados, mais descansados, tá? Então, essas são as massagens que nós podemos fazer nessa região, que vai ajudar a drenar, vai ajudar a reduzir o inchaço da região. Então, tem algumas pessoas que têm bolsinha, então não faça com força. A região dos olhos ela é muito suave.
Então essas manobras a gente precisa fazer com suavidade. Pensa que é sobre a pele, não é para apertar, é só deslizar, certo? É só um deslizamento que você vai fazer para trazer sangue e relaxar essa região, certo? Então essa é a parte das massagens. E agora a gente vai pensar na parte de músculos. Então, se a minha musculatura do orbicular dos olhos estiver fraca, ela vai começar a derrubar os meus olhos. Eu vou começar a ficar com o olho mais triste, mais pesado, mais profundo. Então eu preciso trabalhar. O orbicular dos olhos é o buraco aqui que a gente tem, onde o olho se encaixa. Então quando a gente vê o esqueleto, aquele furo grandão que tem, ali a gente tem a musculatura que fica em volta e os olhos que ficam dentro. Então os nossos olhos, eles têm vários músculos e quando a gente não tem força muscular nos olhos, a gente tem prejuízo na visão. Então é muito importante até para melhorar a função dos nossos olhos. Quando eu trago sangue, quando eu trago circulação, quando eu exercito os meus olhos, eu faço o quê? Irrigo mais, trago mais nutriente, trago mais oxigênio. Então, além da beleza, gente, eu ainda estou favorecendo a função, a minha visão, a minha vista. Então, tem muita gente hoje usando óculos, a gente fica muito nas telas, a gente sabe que existe essa questão hoje, então a gente precisa parar para pensar. Quando eu coloco uma toxina botulínica, eu tô paralisando aquela musculatura para evitar as ruguinhas. Será que é só benéfico? Ela tem várias coisas boas, já é usado há muito tempo, é um recurso seguro, mas para quem gosta dessa linha, pensando em saúde, pensando em função, pensando na musculatura, pensando na função de cada parte do nosso corpo, será que é interessante? Então, vamos dar função? Então, qual o movimento que o orbicular dos olhos faz? O piscar, o apertar os olhos, o arregalar os olhos. Então, tudo que a gente movimenta, ó, na hora que eu vou sorrir, ele aperta, na hora que eu fico bravo, ele também acaba tendo interferência. Os músculos todos, eles interagem. Então, é difícil você mexer apenas um músculo, tá? Mas quando a gente pensa no orbicular dos olhos, a gente vai pensar em piscar. É a melhor forma da gente trabalhar o fortalecimento. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão no final da sobrancelha, o polegar embaixo da sobrancelha, e aí você vai piscar e relaxar. Piscar e relaxar. Piscar e relaxar. Percebe que os seus dedos travadinhos aqui, eles servem como carga, porque você tem que fazer força, tá vendo? Para fechar. A gente vai repetir por 10 vezes. E mantenha a firmeza do dedo, tá? E aí a gente vai chegar, volta aqui para cima. Dessa vez a gente vai usar os 3 dedos para relaxar essa região da parte de cima dos olhos, pegando as sobrancelhas e o orbicular na parte superior, em cima das pálpebras, tá? E a gente vai vir com os 2 dedinhos e vai relaxar o orbicular na parte de baixo de novo. E vamos novamente fazer um movimento. Pisca, relaxa, pisca, relaxa, pisca, relaxa, pisca, pisca, pisca. E vamos de novo descansar os olhos. E de novo, relaxa, relaxa. Isso a gente pode fazer na maca, com as nossas pacientes, com as nossas queridas clientes, ou a gente pode fazer em casa, para nós mesmas, tá? Então, o que é legal? Isso sendo feito diariamente, gente, é poderoso. Faz muita diferença. Melhora as marcas de expressão, a suavidade. Então, o que a toxina botulínica traz, que muita gente fala? Parece que os músculos relaxam e tira o peso. E o que é o peso? Tensão. E eu consigo tirar tensão com as mãos.
Então, se eu relaxo a musculatura, eu vou ter o mesmo efeito. Eu tirei a tensão, meu rosto vai ficar mais suavizado. E aí as marcas de expressão, né, as ruguinhas, e aí a gente tem que pensar, elas estão marcando ali direto. Então a gente precisa também trabalhar as massagens para poder liberar a atenção e prestar atenção nas caretinhas que a gente faz, as mímicas faciais. Então tudo isso, um profissional que trabalha com integrativa, ele sabe orientar a cliente. Ele sabe orientar a paciente de uma maneira diferenciada. Então, por que a pessoa vive nervosa? Por que a pessoa vive tensa? Será que eu posso ajudar com algum floral? Será que eu posso ajudar colocando auriculoterapia para ela se sentir mais tranquila? Será que eu posso ensinar algum exercício para ela fazer no dia a dia, além do cuidado que a gente faz na maca? Percebe? Então, vamos supor que tem uma paciente que ela gosta da toxina. Lindo, só que é só toxina? Vamos fazer um gerenciamento dessa pele? Vamos cuidar dessa pele? Toxina não tira ruga. Então, antes de colocar toxina, é a hora de usar os recursos, de usar as técnicas, de mobilizar o máximo possível esse rosto antes de paralisar. Por quê? Porque aí eu sei que a cada 4 meses, que é o ideal, tá, gente? É menos toxina, com mais vezes de repetição, isso é o mais saudável, tá? Do que botar um monte de toxina de uma vez, trava tudo para daqui 8 meses, 1 ano fazer outra. Tem muita gente que faz isso pensando em economia, mas pensando em saúde e aproveitamento, não recomendo, tá? Então, quem tem a toxina acaba limitando o uso de alguns recursos para não gastar a toxina. Então, a melhor estratégia é, durante o período que você está com a toxina, a gente faz alguns tratamentos, mas quando a gente for renovar a aplicação, a gente trata o máximo possível, mobiliza, massageia, faz exercício, faz tudo bonitinho para poder colocar a toxina. Então percebe que dá para a gente associar o natural, o conservador, com tecnologias, com injetáveis, e aí vai muito do perfil de cada cliente, do que cada uma gosta. E o mais legal de uma profissional integrativa é ela conseguir ter esse arsenal à disposição para atender cada cliente, cada paciente com a maior riqueza e personalização possíveis. E é isso que eu ensino na mentoria Terapeutas da Beleza. São 10 certificações integrativas com acompanhamento, desenvolvimento de raciocínio clínico para a gente poder estruturar tudo isso. E dentre os aprendizados que a gente tem na mentoria, tem a parte dos exercícios faciais, tem as massagens, tem as manobras, tem shiatsu facial, tem kobido. Tá? Então a gente tem os recursos terapêuticos, radiofrequência, microagulhamento, alta frequência, vapor de ozônio, microagulhamento, drenagem. A gente vai ter vários recursos ali para a parte de estética, mas também para a parte integrativa da saúde. Então, florais, reflexologia, dietas terapêuticas que são muito importantes, fitoterapia. Então, a auriculoterapia tem tanta coisa bacana para a gente poder olhar para o ser humano, olhar para aquela pessoa muito além da pele. Então, um tratamento que a pessoa faz com você e ela tá fazendo uma dieta terapêutica para desinflamar, para regular o organismo, ela toma um chá que vai ajudar na pele dela. Tem muito paciente que chega com acne que eu trato como só a pele? Não, eu preciso tratar de dentro para fora. Qual a emoção que essa paciente vem sentindo, essa cliente vem sentindo? Vamos olhar para essa emoção? Qual desregulação dentro do corpo dela está acontecendo? Como que está o intestino? Como que está a digestão? Como que estão os hormônios? E muitas vezes com os chás a gente consegue regular. É chá como remédio. São os remédios naturais. A natureza nos oferece muitos recursos de tratamento. E é isso que um profissional integrativo faz, é isso que um terapeuta integrativo faz, é isso que uma estética terapêutica oferece. Então, vamos pensar sobre isso e aplica isso. Faz uma foto sua, guarda lá no seu celular, faça isso que eu ensinei para você hoje por 15 dias e depois faça outra foto. E eu quero que você compare. Depois volta aqui e conta para mim o seu resultado. Você vai ver que faz diferença. E um detalhe, eu falei com vocês ali 10 repetições, faça 3 séries de cada movimento, tá bom? E assim,
Às vezes, você vai deitar para dormir, você tá lá deitadinho e tá fazendo. Você já aproveita para relaxar, para se preparar para dormir, esses movimentos relaxam, você tá ali cuidando de você tá ali botando um momento de introspecção. Acaba sendo até meditativo, que a meditação não é só fechar o olho e respirar, não. Tem meditação ativa, que é o foco total, atenção plena em algo que você esteja fazendo. Então você pode pôr um arominha, você pode colocar uma musiquinha e você pode ir lá e fazer esse processo. Faça em você, perceba como é gostoso e depois você replica dentro do seu espaço com as suas clientes, as suas pacientes. Então, seja para quem quer aprender a se cuidar, ou seja para quem quer trabalhar com isso, ampliar os horizontes com a terapia natural e a estética terapêutica, a mentoria serve para você. Mas é importante que você saiba que não é todo mundo que pode entrar na mentoria. Existe uma pré-seleção, um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é gratuito. Eu vou deixar o link aqui no fixado dos comentários. Você clica, manda o seu formulário. Se você for aprovado, a gente vai entrar em contato para agendar o seu diagnóstico. Ele não tem custo, dura 1h15 mais ou menos. E se você tiver o perfil, eu te apresento toda a proposta da mentoria para que você faça parte da elite da saúde integrativa e da estética terapêutica, certo? Então espero que você tenha gostado dessa aula, que você veja resultados, aplique. Nada funciona se você não aplicar. Espero que você aplique, que você volte aqui para me contar como foi a diferença entre as fotos. Combinado? E lembre-se que toda quinta-feira, às 18h15, tem conteúdo novo aqui no Terapeutas da Beleza para a gente falar mais sobre saúde estética, né? Sobre o quanto é importante essa beleza que vem de dentro, porque o Terapeutas da Beleza não é da beleza aqui, ó, fora, é um florescer, é nós estarmos bonitos por dentro e também por fora, para que a gente tenha um funcionamento interno bonito e possa manifestar a beleza de dentro para fora e também de fora para dentro. Então eu te vejo na próxima quinta-feira. Você pode me seguir lá no Instagram, no Doutora Cíntia Natoli, e também no Terapeutas da Beleza, que tem mais conteúdos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as novidades. E comenta aqui o que você achou dessa aula, que eu quero saber. A gente se vê na próxima quinta. Até lá. Tchau, tchau.